assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos lá, então, capítulo 16, pessoal, do livro Boa Nova. O testemunho de Tomé. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo, entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente. O mestre exclamou com a sua energia serena: "Por que pede esta geração um sinal do céu?" Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, não expulsara espíritos malignos, não curara paralíticos e leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas, dentro das normas do velho egoísmo humano, reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação, que lhe parecia necessária, da zona de influenciação do Senhor, junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro, insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus, bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nestes termos: "Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam sinal de vossa missão divina." Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender o entusiasmo em torno do seu alvitre. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos espero em casa do centurião Cornélio Cimbro. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: "Que desejam de mim?" "Querem conhecer-vos, mestre", replicou o apóstolo mais confortado. "Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai", redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: "Mestre, mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois ao demais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto." "Tomé", exclamou o Senhor com energia, "Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida."
e, desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou: julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, a eternidade de sua glória? Ou César romano, que terá de rolar o seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Tomé escutava-o surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus, com todo o vigor da sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreiais, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizemos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu, no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina ventura. O mestre fora preso, com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe. Todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara. Todavia, depois sentir o coração pungido de remorsos acerbos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobração de seus lábios divinos.
Disfarçando-se, então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado, rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sobre a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu, exibindo sentenciado sob os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duras rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe, em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante a advertência do Messias, feita do cimo da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, em se tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido da sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde com um sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente
que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Final de capítulo. Então, bom, como a gente já disse até a semana passada e nas outras oportunidades sobre os apóstolos, né, a sabedoria de Jesus foi impressionante. Assim, ele conseguiu captar o pensamento médio de toda a sociedade, a personalidade humana, tá? A nossa individualidade, ela está representada em todas as posturas dos seus discípulos, e a nossa personalidade ela se enquadra muito em cada um dos apóstolos. Alguns, de uma forma da nossa evolução mais ostensiva, talvez alguns a gente chegue lá, outros também a gente tem aquele lado mais direcionado. Claro que nós estamos vivendo hoje um instante da nossa evolução, né? Essa encarnação, a gente pode, à luz do Evangelho, dessas colocações, o que somos hoje, né? Mas na nossa essência espiritual, nós somos o que todos aqueles apóstolos representaram. E ao longo, claro, deles também com toda essa evolução. E muitos deles vêm de longa data de preparação para esse momento com Jesus, né? Não foi assim uma coisa ao acaso, caíram por ali. Foram espíritos que, se sabe, até já tinham reencarnado antes, se preparando para esse grande desafio, né? Tudo considerando também a conjuntura que a gente vivia naquela época. Agora, o Tomé, ele é, talvez, ali dos discípulos, o que mais se assemelha com o que cada um de nós acaba sendo no seu dia a dia. Tá? Aquela coisa da expressão pública, todo mundo tem um pouquinho de São Tomé, tem que ver para crer, está ali. É aquela passagem, realmente, claro, que a mais marcante é aquela das chagas, né? Que ele não acredita. O que ele não acredita? Quando vai lá na reunião deles, lá vem a notícia da Maria de Magdala, trazendo que tinha visto, quer dizer, o corpo dele não estava mais, que quando ela entra em espanto, alguma coisa, e tem o afã de querer sair de lá e contar para as pessoas, aparece na frente dela Jesus. E aí ela conta toda aquela história, aquilo ali, e isso até tem na Bíblia. Né? Mas até detalhe, essa obra, a Boa Nova, ela é excelente porque ela dá detalhes que nenhuma história dos evangelhos nos tem registro. Os detalhes das coisas, como aconteceram. Aí pode dizer assim, tá, mas o que o Humberto de Campos relatou isso baseado em quê? A mesma história que para nós é contada pelos evangelhos, escrito pelos discípulos, apóstolos, e multiplicado ao longo das civilizações, né, dos milênios, claro, com adaptações, de traduções, de situações que foram vivenciadas por cada um, também esses registros se tem lá no plano espiritual. O plano espiritual, não necessariamente nesse local onde ele recebeu, porque naquela época, provavelmente o local onde estava o Humberto de Campos também era primitivo naquela época. O mundo espiritual também ele evolui e se transforma permanentemente. Mas o registro dessa situação da passagem de Jesus na região da Palestina, esses registros eram quase que simultaneamente eram registrados no plano espiritual. Então, esse evangelho redivivo, essa verdade quase que colocada em detalhes nas letras, ela tem registros lá. Então, o que fez Humberto de Campos? Como jornalista, como curioso, como um estudioso do assunto, que foi buscar essas informações no plano espiritual e hoje elas são comuns onde se propõe a estudar o cristianismo, à luz da doutrina que for, esses registros existem lá no plano espiritual. Tanto é que os livros edificantes que nós temos aqui, eles têm cópias lá no plano espiritual e há livros que existem lá que não existem aqui, que alguns deles até vão ser passados intuitivamente para autores aqui na Terra. Há livros também no plano espiritual que têm outras denominações, o conteúdo é muito semelhante a outros livros que foram passados para cá, e o autor aqui passa a obra como se fosse uma obra dele. Então, essa corroboração, que se chama isso, essa corroboração
o plano espiritual e o nosso plano chamado mundo dos encarnados, ela existe, e existe também em relação à história. Mas só que essa história, passada lá do mundo mais sutil, mais elevado, ela tem maior riqueza de detalhes e maior proximidade do que realmente aconteceu. Por isso que eu gosto muito de ler esses livros, estudar esses livros da história, principalmente os contados aí para o Emmanuel, naquele há 2000 anos atrás, aqueles 50 anos depois, né, o Ave Cristo e muitos outros lá, o Paulo Estevam, e muitos desses livros trazem a história real, o detalhe, no detalhe que a história dos homens muitas vezes não consegue detalhar, né? Então, o Tomé, ele é um pouquinho, nós temos um pouquinho de Tomé, né? Todos nós somos um pouco Tomé na nossa vida, no jeito que somos. E o Tomé, ele tinha uma coisa em relação a Jesus, ele era um discípulo que ele era muito preocupado com a inserção social de Jesus, o que a sociedade dominante estava pensando e o que ele podia melhor levar a sua mensagem para a classe dominante. Não com a pretensão social, mas ele achava que se ele chegasse, e isso nós temos também, quantos de nós, às vezes a gente acha assim, uma forma de vender o nosso peixe é chegar na classe dominante, daquela que é o formador de opinião, né? Chegar nos comuns, né? Na plebe. Nós queremos chegar, quando a gente tem uma convicção, tem um negócio, tem uma ideia, tem uma coisa a ser vendida, com uma ideia a ser transmitida para a sociedade, a gente quer chegar em quem é o multiplicador. E o Tomé tinha essa preocupação. E dizia, mestre, vamos lá, vamos nesse, vamos naquele, aquele que é o sábio da sinagoga, aquele que é o pregador, aquele que é o influente na sociedade da forma... E ele insistia muito com Jesus. E Jesus perguntava para ele, o que queres de mim, Tomé? Até que ele começa a invocar no Tomé, a dizer que se a proposta dele não seria da forma que ele estava imaginando, e sim que nós tínhamos que impregnar as pessoas no coração. A ideia do evangelho que chegasse ao coração das pessoas, e não ao topo da cadeia social, da casta social, e assim por diante. Então, não foi fácil para o Tomé, porque ele falava isso, Jesus dizia aquelas coisas pela linguagem comparada, né, para aquelas metáforas que ele usava muito, e o Tomé, volta e meia, não engolia muito. E ele era muito assim, ele tinha que perceber, ter a convicção e aproveitar o máximo daquele momento dele. Então, muitas coisas que Jesus disse e ensinou, ele registrava e tentava fazer com que tanto os apóstolos e os seus discípulos fossem um multiplicador daquelas ideias e tentassem ao máximo viver aquilo, mas multiplicando. Tá? E essa preocupação que ele tinha não era uma coisa distante do que esperava também Jesus, mas ele tinha a forma humana imperfeita de fazer essas colocações. Então, a gente vê assim, desse texto, desse capítulo, aí, quantas coisas servem assim, de aprendizado para nós. Né? Tem uma passagem que até está ali registrada, foi assim que ele é abordado, Tomé chega para Jesus e faz algumas perguntas, e aí o Tomé diz assim, tá, mas Senhor, aí qual é o caminho a seguir? Então, a resposta não vou dar para eles. Não, aí o Jesus disse para ele, vai, Tomé, não descreias. Vamos ver aqui. Não descreias. Não triunfaremos só pelas coisas que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer no âmbito das faltas de grandeza. Quer dizer, ou seja, ele dizia assim, o Tomé, aquilo que eu já tinha referido, a questão de ter o evangelho no coração e que a multiplicação disso não significa necessariamente as coisas que a gente faz. Ele está ali um grande aprendizado que muitas vezes o nosso silêncio diante dos fatos é uma grandeza da nossa ação. Quantas vezes aí na nossa vida, ele traz para o nosso dia a dia, a gente tem, através das palavras, um comentário que passa a ser até infeliz, ele é um excesso, ele até extravasa uma determinada vaidade nossa em relação a coisas que a gente vivencia, que percebe, que olha no nosso dia a dia. Quantas vezes alguém vem fazer uma referência para nós em relação a um fato, seja lá da sua família, da sua situação individual, profissional,
E aí a gente tem uma tendência a querer comparar e dizer assim, comigo, não. Na minha família, não. Coisa que podia ter silenciado, simplesmente ouvir, digerir aquela coisa, uma palavra assim de conforto, às vezes até o próprio silêncio deixa com que a pessoa outra externe a situação e não faça os seus comparativos. E essa frase aqui de Jesus, que diz assim, não, Tomé, vai e não descreia, eu não vou deixar de crer, mas não triunfaremos só pelas coisas que fazemos, mas também o que deixamos de fazer. Quer dizer, o nosso silêncio também é uma virtude, e é isso que faria, né, com que a gente errasse menos na vida. Se a gente silenciasse, quantas pessoas se dão mal por falarem demais? Ou aquelas pessoas que pensam falando, estão pensando e estão colocando palavras. Quantas pessoas que a gente conhece, né, ou até nós mesmos, às vezes que a gente já tenha errado na vida, que eu fui falar tal coisa? Que eu fui falar demais? Pensar, nós pensamos, digerimos, né, metabolizar toda essa situação, colocar no nosso pensamento, fazer esses filtros, né? Será que por que é isso que eu estou vendo? Não, tem pessoas que olham um fato e já saem falando. São pessoas que pensam falando. Essas pessoas têm uma tendência maior a enfrentar problemas, ou até cair num determinado descrédito numa relação social, numa relação familiar, numa relação afetiva, seja o que for. E isso também, olha, vê só o aprendizado num parágrafo que ele dá o recado para o Tomé. E aí dá para se perceber, para quem assim, estudar tanto essa obra, como vê também no Evangelho, o quanto que o Tomé era um pouco assim, de falar o que pensava. Porque aquela questão, quando ele fala, ver para crer, só vendo, antes de ele dizer, Jesus já tinha percebido para ele. Então, ele tinha que tocar as chagas, porque era a mesma chagas de quando? Que foi o único discípulo, o único apóstolo que vivenciou a crucificação. A gente vê assim, dos 12, um foi para o holocausto, que foi o Judas, né, que acabou entrando em remorso, já antes até da crucificação, cometeu o suicídio, né, horas antes. Os outros, o João, que era o mais novo, tinha por volta de 16, 17 anos, ficou com a Maria, foi até um determinado momento, e aí o Jesus disse para ele, João, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. E ela se recolheu, ele foi assim, João levou Maria e não ficou até o minuto final. O único que foi até Jesus, que tinha no início tido um remorso, porque tinha abandonado como os outros, porque o que começou a história de Jesus? Foi na segunda-feira da Semana Santa, domingo para segunda, começou aquela perseguição, foi provavelmente lá na Palestina, na segunda-feira de tardezinha, de noite, que Judas entregou. Na terça-feira ele foi levado já preso, e na terça para quarta começaram aquelas torturas, que é a tortura que levou à crucificação na sexta-feira. Nesse período de segunda para terça, e tem um burburinho aquele de quem eram os seguidores dele, quem é que estava junto com esse falso Messias. Os apóstolos se mandaram, todos. E o Tomé também. E o Tomé se escondeu numa caverna, e ele se deu conta, o remorso dele começou, mas o que é isso? O que eu estou fazendo? E aí ele ouviu aquelas coisas, inclusive depois com Pedro, que ele teria ouvido, Jesus, tu também vai me trair antes do galo cantar, porque aquele galo cantar tem gente que pensa que foi de tardezinha para de noite. Não, o galo cantar, a representação até aquele dia que foi a primeira traição dele, então foram sucessivamente 3 vezes. E ele mentalizou tudo isso e entrou num estado de remorso interior e pegou uma túnica da vestimenta. Naquela época tinha a forma das túnicas, que era para a forma de socialmente pertencer a determinada casta social, e ele usou uma túnica, tá, diferenciada daquela que ele utilizava, ou que até diferente, que ele conseguiu chegar até próximo a Jesus e aí ter aquele diálogo ali. E ele percebe a tortura, a dor de Jesus. E o que mais chamou a atenção do Tomé, que fez com que transformasse a vida dele, é de tudo aquilo que ele percebeu nas dilacerações do corpo de Jesus e a tortura que ele recebeu durante 3, 4 dias, ainda Jesus externou para ele, naquelas pequenas palavras ali, uma amorosidade,
uma afeição para ele sem nenhum rancor, nenhuma raiva, muito menos ódio, nada, de conforto absoluto, e ainda passa para ele uma paz da angústia e do remorso que ele estava sentindo. Queria perguntar alguma coisa, Kiko? Eu estou curioso a respeito dessa passagem que tu está falando, tá? Eu queria saber como que Humberto de Campos, como que ele teve o acesso desse exato momento, entendeu? Do Tomé com Jesus, como ele conseguiu, né? Porque isso deve estar num arquivo extremamente importante em algum lugar, ou deve ter sido autorizado por Jesus ou por algum espírito extremamente iluminado que cuida. Não, Kiko, isso aí é público lá do outro lado. Isso é público lá, assim como a gente tem acesso aqui às nossas bibliotecas, que lá até nessas regiões, é claro que é coisa muito mais sutil, que a gente nem conhece, mas certamente não é nem papel, é uma coisa tudo de... Essas pesquisas, todo o Inácio Ferreira também conta uma série de situações. Como é que ele faz todos aqueles relatos do Inácio Ferreira dos livros e passa para o Bacelli? Eles também têm a forma de registro lá, que é estranha para nós ainda, né? Isso que a gente tem já hoje aí, meio digital, para eles já é uma realidade há um bom tempo. Tanto é que eu me lembro, numa das obras do Inácio Ferreira, que ele aprendeu a usar o computador lá do outro lado. Né? E eu me lembro, estou aqui aprendendo, você pode ver que uma das obras dele que ele fala, eu estou tendo aqui aprendizado com esse mundo digital que para mim é tudo novidade. E para nós aqui, naquela época, era que a gente conhecia digitar no computador e ter lá os arquivos e tal, e tinha o disquete naquela época, depois o CD-ROM, hoje já tem, né, outros. E lá ele provavelmente era bem mais avançado que aqui. E ele estava aprendendo lá do outro lado a passar para o Bacelli já direto dali do computador para o Bacelli. Dizem que até o Bacelli que recebia, depois hoje já está recebendo por computador. Né? E parece que isso aí vai evoluir mais e mais ainda. Mas há detalhes que eles até não dizem, porque aí quem faz o filtro lá é o próprio Odilon, que diz assim, não adianta confundir a cabeça dos outros. Se nós já ficamos muitas vezes em dúvida, imagina quem está tendo um conhecimento básico da doutrina e começa a dizer, olha, tudo isso é uma loucura, assim como foi o Nosso Lar. Quando foi publicado o Nosso Lar, quem mais colocou em dúvida foram os espíritas clássicos, aqueles espíritas kardecistas assim, clássico, aquele da Gema, que acreditavam só nas obras do Kardec, né, da codificação, e no Leon Denis, aquelas obras subsequentes ali. E parava por ali. Aí, quando sai o Nosso Lar dando detalhes como é que as cidades espirituais, aí aí foi aquela loucura, alguns chegando a dizer que o Chico Xavier passou da linha, que não é bem por ali, olha. Não. E isso que o Emmanuel ordenou lá do outro lado, reduzia a obra, que dava mais detalhes ainda. A obra até colocava, na sua origem, que se sabe, a procriação no plano espiritual, tá? As aves, ele ia ter aquela parte que o Inácio depois, bem depois, a obra dele vem a dizer a reencarnação no plano espiritual. E isso lá a reencarnação diz assim, a gravidez no plano espiritual, a procriação, né? Então, isso já trazia lá no Nosso Lar e foi cortado. E foi o Inácio Ferreira um dos que trouxe de uma forma bem mais objetiva com as obras dele ali. Tem nessa que a gente estudou, A Próxima Dimensão, como em outras também, que ele vem depois até a própria encarnação do filho do Paulino Garcia, né? Que ele casa lá do outro lado e engravida lá do outro lado, né? E aí, esse processo do claro, que ainda detalhes sobre tudo isso, tem gente que até hoje não entrou muito na cabeça. Né? E há coisas que nós não sabemos em um determinado momento. Agora, as notícias do plano espiritual, em detalhes, elas não são guardadas em cofre, não. Elas são de domínio público, só que tem que se interessar. E o Humberto de Campos se interessou, foi atrás. Primeiro, ele teve a convicção, que ele não era espírita, desencarnou não espírita, ele desenganou o jornalista, um culto, né, com sensibilidade, com isso, e foi ter esse contato lá do outro lado. Se aproximou do Chico Xavier e foi dali que ele teve esse contato, e aí sempre com aquele tato jornalístico, de querer apurar a notícia, e aí da notícia gerar uma reportagem. E aí que ele fez crônica. As crônicas são esse livro,
Crônicas era em Túmulo, que é aquela outra obra dele, que dá até aquelas passagens que eu disse da conversa com espíritos que já passaram e queria saber detalhes. Tudo tem um pouquinho de cada um de nós, né? De querer, assim, perguntar, saber detalhes, tal. Como todo espírita gosta de saber, quem foi isso, as reencarnações do Emmanuel, foi o senador Públio, foi o Nestori, foi o Basílio, depois da obra Ave Cristo, né? Foi Manuel da Nóbrega no Brasil. Aí a gente vai estudando as reencarnações, vai dizer, foi como foi. Começou aí, sempre foi orador, sempre foi um homem extremamente culto, líder, um grande orador. Aí, quando ele veio com o padre Manuel da Nóbrega, nascido em Portugal, veio para o Brasil, pegou um Brasil primitivo em 1550, 1540, por ali, fundou São Paulo, mas já intuídos por Paulo de Tarso. O mentor espiritual dele é Paulo de Tarso. E aí, quem foi o Manuel da Nóbrega, para não se desvirtuar da missão dele, ele veio gago, que tinha gagueira, e ele não conseguia ser o orador que ele tinha vontade de ser. E ele sempre foi orador lá, o senador, ele, como Nestório, também foi um escravo culto, né, que sabia grego, e Ana multiplicava essa cultura. Com o Basílio também foi um filósofo, né, e assim foi, sucessivamente, Padre Damiano depois, né, e sempre teve a capacidade do verbo. Como o Padre Manuel da Nóbrega, ele veio gago para multiplicar a mensagem de Jesus perante os índios. Então, foi ele, o Padre Anchieta, e tal. Bom, isso aí já é outra história, então. Aí, acho que é melhor até avançar, senão vai ficar caro, São José. Francisco, Oi. É correto pensar também que nos mundos superiores, livros que a gente nunca teve acesso, eles têm, né? Como o Talmud, a Torá, que tem segredos, tem a Gemátria, que é um estudo muito antigo, porque a língua, o que nós conhecemos como língua, aqui, em mundos muito anteriores e até nos mais elevados, funciona diferente, né? É quase que um código. É só me confirmar aí a hora, 17h40 aí? 19h39. 19h40? 19h40. Não vai dar 2. Então tá, vamos seguir. Não vai dar 2 capítulos, então não é o fim assim. Tá, podemos falar isso. Eu tenho uma dúvida também, Francisco. Jesus pode ser uma reencarnação de alguém? Porque existe Não. Ele já era luminar. Isso tu afirma absolutamente? Afirma absolutamente, porque vai contra todas as lógicas, inclusive da evolução. Jesus já era puro na formação do nosso planeta. Puro, espírito luminar. Tá? Ele foi já designado, já naquela época, acompanhou todo o processo evolutivo físico da Terra. Tá? O que existe foram espíritos luminares que acompanharam toda essa trajetória, espíritos celestes, que também não estiveram entre nós, nem muitos deles não estiveram entre nós, e que estiveram junto com ele em toda essa trajetória. Espíritos crísticos, que se chama. Agora, esses espíritos que vieram junto conosco, assim, na nossa evolução, e que estiveram em capela, e não necessariamente o espírito capelino é um derrotado. Tem uma coisa que se formou muito assim, é um capelino, então foi um exilado lá de capela que veio para cá para menor. Alguns vieram de lá com uma orientação superior, de ajudar realmente, assim como daqui estão indo para aquele chamado Chupão, ou tem nomes que colocam aí aquele espírito, aquele planeta que tem uma formação física muito semelhante à Terra e que é muito mais inóspito, está em formação ainda, está assim, né, em processo evolutivo, e que espíritos daqui luminares estão lá dando auxílio também com muito amor, com muito desprendimento. Como foi também para espíritos que estiveram de capela aqui, com alguma coisa a reparar, resgatar, e que teriam toda a condição de voltar, como muitos e muita, grande parte retornou lá para a constelação do Cocheiro, lá na Estrela de Capela. E esses planetas de lá reagruparam esses espíritos que estiveram aqui dando a sua missão. Alguns ficaram, porque se apegaram à Terra, para
própria missão que eles se sentiram invocados pela proposta de Jesus, do Evangelho, e que aqui ficaram e permaneceram. Então, há espíritos capelinos, e aí se vai dizer, desses apóstolos, tem aí o João Evangelista, que é o Chico Xavier, que é o Francisco de Assis, que é o Kardec, que é o Platão, né? A gente for trazer toda essa trajetória e vai trazendo também a junção desses outros. Quando a gente fala aqui do Emmanuel, o Emmanuel tem uma ligação muito forte com o Chico Xavier, não é de hoje, não é porque eles tiveram uma ligação já pregressa, lá na época do Egito, uma das primeiras reencarnações do Emmanuel aqui na Terra, que se tem registro, né? Na época lá dos faraós, e ele teve no poder lá junto com o Chico Xavier, que era antes de Platão, né? Que estava lá, os dois estavam lá. E tem a menção de que o Paulo de Tarso também estava junto com eles lá naquela região. E aí vejam só, o Paulo de Tarso, que não conheceu Jesus aqui na Terra, ele se transforma depois no caminho de Damasco, e ele depois, quando faz toda aquela longa peregrinação dele, e vai para Roma, que é lá onde ele sucumbe. Em Roma estavam perseguindo os cristãos primitivos, e um dos sacrifícios que foi feito foi a própria Lívia, mulher do Emmanuel. E esse sacrifício final dela, que fez com que o Públio Lentulus caísse em si, né? Depois ele vai meio que se afastar lá, depois lá o vulcão do Vesúvio, lá, numa daquelas lá, ele sucumbe, ele com a liteira dele sendo levada, ele vê uma aproximação de cristãos fazendo pregação, e ele estava na cabeça com a perseguição que foi feita contra a Lívia. E ele manda parar a liteira, se aproxima, e todo mundo pensa, bom, agora o senador vai mandar evacuar. Não, ele dá uma observada e vê que um homem era o pregador, e ele percebe no falatório dele, na oratória dele, né, um romano com cultura, e se aproxima e tem um diálogo com Paulo de Tarso. Então, o senador Públio Lentulus Cornélios, em Roma, intercepta esse grupo de cristãos, e o líder pregador naquela época era o Paulo de Tarso. Essa ligação dos dois, que eles vão se reencontrar mais adiante, já no plano espiritual, e os dois se reaproximam, e há um compromisso do Paulo em acompanhar as próximas encarnações do Emmanuel, que aí ele vem reencarnar mais adiante como Nestório, o escravo, depois naquele Ave Cristo, o Basílio, né? É o Basílio, depois Bom, aí tem aquelas outras encarnações, Padre Damiano, né? o Padre Manuel da Nobre, toda essa trajetória, o Emmanuel reencarnando com o auxílio do Paulo de Tarso. E o Paulo de Tarso também reencarna Martim Lutero, e houve outras encarnações não registradas para a história dos dois. Então, simultaneamente, eles estão fazendo isso, e aí há a reaproximação também o Emmanuel se reaproxima do João Evangelista. E o João Evangelista, que vem a ser mais adiante lá também o Francisco de Assis, depois o Kardec, as mais marcantes, né? Houve outras encarnações deles, né? Como também agora deságua com a do Chico Xavier. E há um compromisso deles ali de dizer, acompanha. Agora, se tem notícia de que o Emmanuel deve ter reencarnado por volta do ano 2000, e vai estar se aproximando dele já o Chico Xavier na missão espiritual dele, no seio da doutrina espírita. Por isso que se tem assim notícia, querendo ou não querendo identificar, mas essa gurizada toda nova que está vindo aí, eu não tenho dúvidas que tem a reencarnação do Emmanuel, do Clarencio, lá do Nosso Lar, né? Aquela turma toda, aqueles ministros lá do Nosso Lar, espíritos registrados nessas obras aí todas, muitos deles estão reencarnados aqui, pelo menos no Brasil e em outros países. E esses espíritos vão aparecer como? Pela sua obra. Por isso que eles dizem assim, não é importante de saber quem é, mas pela obra. E no seio de diversas religiões, né, voltadas para o bem. Aí vai dizer assim, a Maria de Magdala, que se diz, consta, que teria sido a Madre Teresa de Calcutá, né, onde? No seio da Igreja Católica. Mas era o quê? Fecha bem, não fecha a atitude dela
missionária com que ela se propôs lá no cristianismo primitivo, renunciando a tudo e seguindo Maria de Nazaré, dando auxílio aos leprosos. E o que ela, depois, claro, em outras encarnações, não ficou parada no tempo. E ela vem hoje, o quê? Na última, dedicada aos pobres, daquela forma que a gente conhece a obra de Madre Teresa. Aí vai saber assim, os missionários esses voltados à luta pela pobreza, Irmã Dulce, vai chamar Oi, lá, boa olha noite. para trás. Tudo bom? Tudo jóia com você? Lá no cristianismo primitivo, vários luminares do cristianismo, se a gente pegar hoje, ao longo do tempo, vai se abrir o nosso leque, vai ser, olha, está lá o fulano. Assim como se vai pegar cada um de nós, vai assim, certamente alguma encarnação, por ação, por omissão, a gente estava inserido em alguma coisa dessa, não era assim, todas as reencarnações do passado eram nada, não eram nada, estava observando o processo, e muito provavelmente dizem os espíritos que aqueles que hoje se interessam mais pela doutrina estavam muito associados a uma época da escuridão da igreja, a escuridão do cristianismo, acusar a igreja, o cristianismo. Então, a escuridão da igreja, 300, 400 anos da Inquisição. E a gente estava em alguma área daquelas lá, ou inseridos, provavelmente em alguma fase, inseridos no clero, ali, na virtude da doutrina, recebendo as emanações dos regramentos da época e utilizando o livre-arbítrio para levar para um lado ou levar para outro. Aquela coisa, a questão de ser um seguidor da igreja, utilizar os regramentos da igreja e ter um exercício de poder. Eu posso ter o mesmo poder como teve Francisco de Assis naquela época, era a mesma igreja da Inquisição e foi o que foi. Livre-arbítrio. Quer dizer, foi um seguidor de Jesus caridoso na época da escuridão da igreja. Mas outros cardeais, outros líderes, padres e seguidores, e homens de família, seres de família, quer dizer, na figura tanto de pais, de mães, ou de seja o que for, se utilizaram dos regramentos da igreja para compartilhar as suas ideias e exercício do poder com seus excessos. Quantos e quantos não utilizaram a igreja com seu poder econômico para se aproximar do clero, para praticar durante aquele longo tempo perseguição aos seus adversários, seus inimigos. Isso acontecia muito. As perseguições de famílias contra outras famílias de menor poder na sociedade, se utilizando da ordem do padre, do bispo, para perseguir uma outra família. Onde é que a gente estava aí? Não sei, observando. A gente era ator ou espectador. Tá? Vamos lá aqui. Pode falar. Queria voltar um pouco no questionamento da Maria Ângela sobre Jesus. Ele tem a Gênese, ela é muito instrutiva nessa operação, né? Porque ele conta todo o planejamento de Jesus para que fizesse o planeta Terra, para que fizesse todo o orbe e todo o desenvolvimento, né? Há mais de 4 bilhões de anos atrás, né? Então, assim, não seria um espírito que teria que reencarnar, enfim, né? Para ter mais uma possibilidade de se aperfeiçoar, né? Então, vamos dizer assim, há mais de 4 bilhões de anos atrás, ele já era esse espírito de alta envergadura, né, para criar um sistema inteiro, né, onde a gente vive hoje, é porque ele já era bem evoluído, né? Isso aí, eu acho que assim, não resta dúvida que vai contra, inclusive estudando à luz da Gênese, né, porque a ciência, quer dizer, associada à doutrina espírita como, né, a questão filosófica, religiosa, que essa é de menor importância, e a Gênese, né, a ciência. E aí o Kardec sempre dizia, onde o espiritismo estiver dissociado da ciência, fique com a ciência. Na dúvida, fica com a ciência. Então, a ciência, a nossa explicação toda da física quântica, de todas essas questões dos fenômenos mediúnicos, os fenômenos que explicam essa inserção, como é bonito perceber toda essa coisa do pensamento do espírito puro, de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro, o espírito, quanto mais elevado, menos densidade vibratória ele tem.
menos pesado, vamos olhar a nossa linguagem popular, menos pesado, ele consegue se expandir a qualquer impulso. Qual é o impulso do pensamento? Se eu pensar em Jesus, o pensamento dele pode me atrair um raio da luz dele, quer dizer, um pensamento dele pode estar presente comigo pela ação do magnetismo do pensamento, porque ele não tem amarra fluídica, ele não tem densidade vibratória, e ele se expande. Os espíritos luminares, eles funcionam como se fosse o Sol, como se fosse uma estrela, e essa estrela se expande a quem invoca esse pensamento, é abrir cada um a sua janela. Se eu abrir minha janela para a claridade, ela vai estar presente para mim, assim como qualquer outro que abrir a sua janela, e vai estar presente para ele também o mesmo sol, a mesma estrela. Claro que aí sem o fenômeno da noite e do dia, né? É de imaginar a luz, a claridade. Isso tem fórmula da própria física quântica, está lá naquela obra lá do próprio do Lacerda, lá, espírito, energia, espírito e matéria. Então, tem lá uma forma que ele dá, eu achei assim magnífico, uma vez quando eu estudei aquilo aí, da explicação da densidade. Quanto menos massa, menos resistência, maior a expansão. E ali dava a explicação da onipresença dos espíritos luminares. Quer dizer, eu posso invocar aqui o espírito de luz tal, ele vai estar comigo, mas vai estar com o outro também do outro lado. Eu, quando era guri, jovem, eu ficava imaginando como é que pode, o cara pede para Jesus, está com ele. Aí aquele outro que pediu lá, minha avó pediu também na oração, está com ele. Então lá abandonou ela e ficou comigo. Aí aquela coisa, então está em outro país, está em outra coisa. Não, é a expansão do pensamento luminar, ele está presente em todos os lugares quando é invocado. E cada um vai se aproximar mais desse pensamento luminar quando a sua vibração estiver mais expandida. Mesmo em ambientes mais densos, como aí pega lá o exemplo, André Luiz, estava lá nas trevas, ficou lá 8, 9 anos, até ele foi invocado várias vezes, mas não caiu em sintonia. Eu tenho que estar em sintonia. Onde eu estiver e conseguir estar em sintonia com essa luz vai se irradiar na minha conexão com o próprio universo. E aí é que vem a invocação do pensamento, a qualidade do pensamento. O que eu tenho através desse pensamento? Pedir o quê? Aí vem o pedir e obtereis. Eu, através dessa conexão, desse pensamento, peço tal coisa, e essa situação vai ser nesse laço fluídico com o universo, vai ser atendido pelos seus mensageiros da luz. Essa luz plena vai ter os seus auxiliares que fazem com muita fraternidade, muito amor, muita vontade de nos ajudar. São os mensageiros da luz. Aí o nome que vai ser dado, orientador, mentor, mensageiros da luz, espíritos intermediários de Deus, do perfeito, nos auxiliando nessa busca de atendimento às nossas necessidades. Eu acho isso aí muito bonito quando se estuda a doutrina espírita, através da Gênese, da física quântica, consegue dar essa explicação. E não ficar naquela coisa do dogma, que disseram, tem que ter fé, tem que acreditar. Não bota em dúvida. Eu boto dúvida, quero saber como é que é. Todos nós temos que saber como é que se dá. Assim como no mais simples que seja o nosso trabalho lá na mediunidade. Como é que funciona? Como é que se deu tal fenômeno? Por que tal coisa aconteceu no trabalho, que o espírito se manifestou, a qualidade da manifestação, e por que houve um encaminhamento de tal forma? Tem que entender e saber, e não ficar com aquela coisa só do o estralinho, mandou, foi, e não pergunta, porque não é o dogma. Isso a igreja nos ensinou, a nossa sombra para trás, de achar que a gente não tem que questionar, porque dogma não se questiona. Não existe o dogma que não seja questionado, ele tem que ser explicado. Queria falar, Mariana? Eu ia falar, já que o Kiko falou da Gênese, a gente também tem que pensar que essas traduções sofreram, não são corretas, assim, né? Não dá para acreditar. Inclusive, já que foi citado Gênese, tem que procurar até a 4ª edição, porque a partir da 4ª edição, Gênese foi tirado a ciência. Isso essa informação eu tenho lá do Bezerra de Menezes. Eu tive essa notícia, até já li alguma coisa no passado, até esses tempos aí a própria Nara, a Nara está aí, me mandou também um outro material que fala mais ou menos dessa aí das obras. Eu já tinha falado lá na Casa Lucas sobre isso. Então, quem for ler Gênesis tem que ler até a 4ª edição, porque as outras, inclusive, eles estavam tirando até do mercado, assim. O que eu sei também é que já na época do Chico Xavier, ele até recomendava que a tradução fosse do fulano, acho que o Herculano, lá que fazia para ele, né? E aí ele recomendava que fosse esse.
Mas, na realidade, também, né, Maria, são detalhes. Quem for ler uma e outra e conseguir pegar mais ou menos o geral, já está bom. Né? Não vai ser um detalhe que o cara vai se perder. Mas, lógico, que é muito ruim ter uma coisa adulterada. Agora, vejam só o quanto que a história, pela nossa imperfeição, né, da civilização dos seres humanos, ela nos adultera coisas. E o nosso pensamento, como recebe também filtros dessa ordem, além dos filtros que a nossa impossibilidade intelectual de perceber as coisas, porque nós não temos cérebro para perceber todas as coisas. Nós não temos. Mas tem leituras coisas que eu leio que não falta cérebro para entender. Aquela parte das escrituras lá, eu não consigo. Aí, quando eu vejo lá o Luiz Sérgio, e o Paulinho Garcia, outros lá estudando profundamente lá do outro lado para compreender, é uma coisa que nós vamos ter que passar, mas acho que vai ficar lá para o outro lado ou para a volta para cá. Agora não deu. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer, vou violentar o tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Eu me lembro que a obra Francisco de Assis, quando eu recebi me deram de presente, lá em 1996, 1997, eu fui ler 3 ou 4 anos depois, e quando eu comecei a ler o que me deram, eu achei muito chato. Chato mesmo, livro grande e tal. E aí eu fui ler uns 3, 4 anos depois, fiquei assim, maravilhado, era o melhor livro que eu tinha lido, aquele da obra do Francisco de Assis. Então, era o tempo que eu não estava, talvez, preparado para ler. Assim, mas a gente tem que respeitar isso nas pessoas. Vai dar um livro direto, as obras do André Luiz, para quem está entrando na doutrina, pode ser que se dê bem, mas tem um risco também de ler aquilo e achar muito chato. O português rebuscado, uma coisa meio desatualizada, tudo cifrado, e uma conversa de louco, e assim vai, né? Assim como tem os livros mais modernos, felizmente tem. Por isso que eu não condeno também quem vai buscar lá as obras dos romancezinhos da Zíbia, tudo é uma forma a porta de entrada. Tá? Vai entrar pelo romancezinho, vai indo, e a curiosidade vai fazer com que ele vá avançar. Assim como nos ajuda muito obras como do Inácio Ferreira e de muitos outros autores, né, mais modernos, dando para nós uma conotação das coisas que acontecem lá do outro lado, à luz da própria doutrina derivada da codificação. Né? Então, são as obras do Chico Xavier, com o alicerce todo do Kardec e assim por diante. Está na hora, né? Tá. Eu só queria dar um recado para todo mundo. Quem tiver dúvida e quiser fazer pergunta, e tem vergonha de fazer pergunta aqui e tal, e para a gente aproveitar ao máximo que o Francisco sabe, coloque as perguntas lá no Jack, que depois a gente traz à tona, uma sugestão, tá? Então, tá. Vamos levar agora o nosso pensamento, é sempre a nossa hora, o momento da gratidão. Agradecer sempre de uma forma sempre sublime, com muita humildade, pedir às entidades espirituais a renovação dessa nossa força de buscar a disciplina do estudo. Buscar essa vontade incessante de cada vez mais ter acesso a conteúdos do campo teórico, procurar fazer uma meditação, uma comparação da vida nossa como ela é, como podemos ser um pouco melhores a cada dia, à luz de tudo que a gente aprende. E tudo aquilo que a gente se propõe a aprender, a assimilar, possa também compartilhar com as nossas companhias, as nossas relações sociais, familiares, sempre respeitando o poder do livre-arbítrio das pessoas, o poder da vontade, o tempo de cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Pessoal, então é isso, né? Valeu, obrigado. Um capítulo hoje de novo. Obrigada, Francisco. Estava bem boa. Obrigada, pessoal. Quero saber. Obrigada, Francisco. Boa noite, pessoal. Boa Francisco, noite, quero saber quem foi a reencarnação da Alcione. Descobre para nós aí. Pois é, não vi, tem que dar uma olhadinha, vamos ver se alguém diz aí. O cara que é bom para saber essas coisas, que compartilhou muito com o Chico Xavier, é o Geraldinho, né? O Geraldinho. Ele fala muito das reencarnações. Ele também gosta disso, mas nunca aquela coisa assim, saber quem é para saber o porquê do problema. Mas sim, tem uma referência.